Gente, hoje vamos fazer a resenha do livro Mulheres Correm com os Lobos, de Clarice Píncolas. Semana passada não teve vídeo no canal por conta que estava acontecendo aquela tragédia do Rio Grande do Sul. Ainda tá acontecendo, mas foi a semana que eu descobri que estava acontecendo, das enchentes e tudo mais, e aí eu não achei legal ficar postando conteúdos que não seja relacionado às coisas que tá acontecendo ao Rio Grande do Sul. Inclusive, eu vou colocar o Pix, né, pra fazer as doações, que ainda as pessoas estão precisando muito lá. Eu já fiz a minha parte, já divulguei também nas redes sociais, ajudei com as doações que eu podia conseguir, mas é isso. Aí eu resolvi também não postar vídeo na semana em respeito às pessoas que estavam precisando. Então vamos lá. Mas a gente precisa continuar, né? Então, essa semana eu vou postar normal. Então, esse é o livro que eu trouxe pra gente fazer a resenha dele essa semana. Esse livro, ele é um livro muito importante pra mim. Eu só tenho ele em PDF, eu não tenho ele físico. Mas aí vai da leitura de cada um. Tem gente que consegue ler normal, igual eu, pelo Kindle. Ou tem gente que prefere o livro físico mesmo. Eu coloquei o aparelho essa semana passada, então por isso que às vezes a minha dicção não tá tão boa, porque eu tô recém acostumando com o aparelho. Mas, então, o livro, ele fala muito sobre a gente ser fiel na nossa natureza, ser fiel aos nossos instintos, ser fiel ao nosso corpo, aos nossos sentimentos, às nossas expressões, porque o nosso corpo fala. Ele também faz uma comparação como La Loba, a La que Sabe, ele dá vários nomes para exemplificar o nosso instinto. A linguagem do livro eu achei um pouco difícil, mas nada que não dê para entender. No livro ele também faz a comparação das mulheres com os lobos. Os lobos, as lobas, né, no caso, as lobas elas também são muito maternas com as crias delas, elas são também muito protetoras, elas são também muito, como que fala? Muito selvagem, brava, né, para defender as crias delas. Elas são também muito amorosas com as crias delas, assim como as mulheres. Elas também são amorosas, elas também são protetoras. Protetora, essa é a palavra que eu queria. Protetoras com as filhas, com as crianças delas. Elas também são muito espertas, sagazes. Então ela sempre faz, no livro ele sempre vai fazer essa menção, essa comparação das mulheres com as lobas, né? Por isso que tem até, já virou até famoso assim nas redes sociais, né? A fulana é a loba, igual, por exemplo, a Shakira, a Luana Piovani. Quando uma mulher ela é muito de se posicionar, ela é muito assertiva nas falas dela, quando ela defende muito a sua essência, as suas questões, ela sempre é considerada como a loba. Mas não sempre foi assim na sociedade, né? Então esse livro, ele é muito bom para nós mulheres lerem, e nessa questão sobre a gente começar a prestar atenção nos nossos instintos, sobre os nossos desejos, o que a gente quer, o que a gente tem que defender, sobre a gente se posicionar. E aí no livro ele também vai contando várias historinhas, como por exemplo da Vasalisa. A Vasalisa também é uma das princesas, né? Assim como a gente tinha visto quando era criança da Cinderela, da Branca de Neve, tal. Só que diferentemente das princesas, que a única coisa que elas tinham de ambição na vida era casar e viver felizes para sempre, como se pudesse viver felizes para sempre. A Vasalisa é diferente, eu vou contar um pouco da história pra vocês. A Vasalisa também morava com a madrasta e as irmãs, né, por parte da madrasta, com o pai, porque a mãe dela também tinha morrido. E o pai, como sempre nas historinhas de criança, o pai sempre nunca fala nada, nunca se posiciona e deixa a madrasta maltratar a filha dele, assim como nas princesas, né? E ela, como o papel de boazinha, né, como toda princesa, não reclama, não fala nada, aceita tudo que a madrasta e as irmãs fazem, escravizam elas.
E a Vasalisa performava muito bem esse papel de boazinha, de que não reclamava, que tava tudo bem. Isso que a gente vê socialmente, como isso é ensinado para nós mulheres a sermos sempre boazinhas, a que tudo é difícil realmente pra gente. Nossa, ela sofria com a madrasta dela, com os afazeres na casa e não podia várias coisas. Como isso é imposto socialmente pra gente como mulheres, que tipo, realmente tudo é muito difícil. Pra você conseguir um cargo bom, um trabalho bom, você tem que sofrer muito, que as coisas é tudo muito difícil. É melhor nem querer um cargo melhor, nem querer sair do emprego pra empreender, nem querer pedir aumento, porque realmente tudo é muito difícil, tudo é muito sofrido, e como que isso vai entrando na nossa cabeça psicologicamente. E é justamente isso, né, que o patriarcado quer. E aí, só que a Vasalisa ela fugiu um pouco na história sobre esse papel. Ela, né, participou como uma boazinha e tudo mais, aceitava tudo que a madrasta queria. Só que daí teve um dia que a madrasta simplesmente escondeu todos os negócios de fogão a lenha lá, os galhos pra elas cozinharem, e falou pra Vasalisa à noite ir na floresta catar os galhos lá pra fazer, porque senão elas não iam ter como comer e tomar banho quente. E aí a Vasalisa, né, como a performance de boazinha, foi lá e fez, porque ela fazia tudo que as madrastas queriam, né? Que a madrasta e as irmãs queriam, que maltratava ela. E aí, esse era o plano delas, que o plano delas era que ela se perdesse na floresta e nunca mais voltasse, porque elas não gostavam dela, porque aí também tem outra questão social sobre a rivalidade feminina, né? Que como se por ela ser filha de outra mulher fora do casamento, cria-se na sociedade que ela é um objeto ruim, de raiva, né? E aí como que faz isso psicologicamente para as mulheres se odiarem umas às outras? Mas enfim, isso é papo para outra história. E aí a Vasalisa vai pra floresta, né, pequenininha, e ela tinha uma boneca. E essa boneca, ela falava com a boneca, só que ela não falava na frente dos outros. E a boneca foi ajudando ela na floresta. A boneca falava com ela: olha, isso aqui tá escuro, não vai ali, vai não sei o que, não sei o que. E aí, de acordo com o que você vai lendo no livro, você vai entendendo que a boneca é a intuição. Da intuição nossa, de nós mulheres. No livro, a Clarice, ela faz uma metáfora da boneca, como se, como a boneca tava dando as instruções para salvar a Vasalisa dos perigos lá da floresta, a gente também pode fazer a mesma comparação, como que essa boneca poderia ser a nossa intuição e como a nossa intuição nos salva dos perigos da vida. Né? Quem nunca não sentiu a intuição de tipo assim, nossa, eu tô com um mau pressentimento de tal coisa, nossa, eu tô sentindo que não tá bem, que hoje não tá bem, quando tipo, você vai sair, quando você vai fazer outra coisa. Eu tenho uma história, como todas as minhas resenhas do livro, eu sempre faço uma reflexão, algumas opiniões minhas, algumas coisas aqui pra gente pensar. Eu tenho um caso específico da minha intuição, como a minha intuição me salvou de várias vezes, mas essa aqui foi bem escancarada. Teve uma vez que eu trabalhava numa loja de informática, aqui na minha cidade, inclusive, eu era novinha, antes de eu ir pra Floripa e tudo. E aí, simplesmente, a minha intuição ela é muito forte. Eu voltei do almoço e tal, e eu sempre trabalhava com o celular comigo. E aí, nesse dia, eu peguei e falei assim, nossa, do nada, eu falei assim, nossa, eu vou deixar meu celular dentro da bolsa. Não sei porquê, parece que deu um pressentimento ruim, que é a intuição me avisando. Me deu um negócio, um aperto, eu falei assim, nossa, eu não vou deixar na minha bolsa que eu deixava lá no estoque. Você acredita que 4 horas da tarde, eu lembro certinho, dois caras de moto, né, aquele famoso clichê, 2 caras de moto com capacete, entraram na loja, assaltou, rendeu todo mundo, roubou coisa da loja também. E aí chegou um dos bandidos perguntar pra mim cadê meu celular, eu tinha falado que eu não tinha levado nesse dia. E aí eles procuraram, realmente eu não tava com o celular. E aí eu morrendo de medo, eu pensei, meu Deus, se eles verem que minha bolsa tá lá no estoque, verem que eu tô mentindo, que meu celular tá lá, graças a Deus eles não foram no estoque, eles vão ver que eu tô mentindo. E aí, nossa, perigoso, sei lá, eles me matar, me bater, na hora eu fiquei morrendo de medo. Só que eu segurei minha mentira, eu falei, nossa, eu não trouxe o celular. E aí roubou o celular de todo mundo, roubou a loja, só que a loja tinha seguro. Só que os funcionários mesmo saíram no prejuízo, né? Porque todo mundo foi assaltado e o seguro não cobre o salário dos funcionários. E eu fui a única que não foi assaltada. Então, como que a minha intuição me salvou nesse dia? Assim como ela já me salvou em várias vezes. Eu tenho várias histórias sobre a minha intuição, como que ela me salvou. Então, por isso que eu sou muito fiel à minha intuição. E sempre quando eu penso assim,
sempre quando eu sinto uma coisa ruim, tipo, eu acredito real, eu sigo total a minha intuição. Tanto que uma vez, também vou contar outra história. Eu tinha uma amiga minha lá em Floripa, na minha casa. E aí a gente ia pra um show que ela queria muito, da Nina, do trap. E ela queria muito nesse show. Só que daí no dia do show, ela pegou e falou, e como que a intuição tá em todas as mulheres? Aí ela pegou e falou assim, nossa, eu tô com um pressentimento ruim, não sei porquê, não tô animada. E ela tava super animada um mês antes pra ir nesse show. Não sei o que aconteceu, ela falou assim, nossa, não tô animada, não sei. Aí como eu acredito muito nesse negócio de intuição, eu peguei e falei assim, amiga, então não vamos. Que for pra acontecer alguma coisa, porque esse negócio é mensagem. Se for pra acontecer alguma coisa, nem vamos. Aí ela falou assim, não, vamos, porque ela queria muito. Dito e feito, a gente foi, o celular dela caiu, terminou, o celular dela já tava meio que dando um problema, terminou de pifar de vez, e aí ela ficou sem telefone, nossa, foi todo um B.O. Eu falei assim, cara, como que a intuição nos avisa, como que é muito engraçado, é muito certeiro. Mas voltando sobre o livro, né? Então a Clarissa no livro, ela faz muito essa metáfora, né? Essa comparação da boneca com a intuição. E aí a Vasalisa entra, mata dentro, e aí tem uma pequena observação. Aí em alguns momentos da história, não, ela chega, é que eu vou misturando. Aí ela chega, tem uma casa lá de uma bruxa lá, chamada Baba Yaga. Aí a Baba Yaga, todo mundo tem medo dela e tal, e aí tem a questão, né, cultural também, que é aquele caça às bruxas, né, que as pessoas, né, socialmente é ensinada a odiar as bruxas, que as bruxas são perversas, e a gente sabe que, na verdade, as bruxas só eram mulheres que tinham conhecimento sobre a medicina, e que como foi socialmente estruturado pra gente odiar as bruxas, né, porque o patriarcado, né, não deixava as mulheres terem conhecimento, enfim. E aí tinha a bruxa Baba Yaga. E aí ela foi lá na casa da bruxa da Baba Yaga pra ajudar ela. E ela sem medo, né? Mas foi com a boneca. E a boneca, né, sempre ali ajudando ela. E aí a bruxa pegou e falou assim, tá bom, eu vou te ajudar, mas você vai ter que limpar a minha casa, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que fazer várias tarefas domésticas. E aí a menina, a Vasalisa, ela conseguiu a tempo com a ajuda da boneca. A boneca ia ajudando ela a fazer os afazeres domésticos. Aí a Baba Yaga, a bruxa, ela passou várias tarefas para ela cumprir em questões de domésticas, né? Pra ela cumprir, que daí sim ela ia dar a fogueira lá, os gravetos, as coisas para ela que ela precisava e a direção dela para ela voltar para casa. E aí ela foi cumprindo junto com a boneca que ia ajudando ela. E aí é uma coisa bem emblemática, né? Porque como que essa questão da limpeza da casa, ela é muito imposta para as mulheres, né? Sempre, como que isso sempre fica, é feito, é performado para que sempre as mulheres entendam que isso é uma obrigação feminina. Sempre, tipo, cuidado, afazeres da casa. Como se fosse uma coisa que é predestinada às mulheres na vida. Tipo, a única coisa que é um dom divino que a gente tem de limpar a casa. Só que é um trabalho não remunerado e como que isso impacta, né, na gente psicologicamente. Enfim. E aí ela conseguiu terminar os afazeres e tal, e aí a bruxa liberou ela. Quando ela voltou para casa, ela entendeu que aquilo lá foi feito de propósito, que a madrasta dela e as irmãs tinham feito de propósito, para que ela morresse, que elas não gostavam dela. E aí quando ela chegou na casa dela, ela conseguiu um negócio, a fogueira dela, e ela matou a madrasta e as irmãs dela. E como que isso é muito emblemático, porque a história da Vasalisa, ela vai em contradição a todas as histórias das princesas. Porque as princesas, a Cinderela e as outras, em nenhum momento elas se vingam da madrasta ruim. Em nenhum momento elas fazem coisas ruins. Elas são sempre as boazinhas, as que não tem rancor, as que não tem ódio, as que não tem raiva, as que tá tudo bem ser escravizada. Aqui, ai, nossa, não, tá tudo bem eu limpar a casa igual uma escrava, eu andar com os trapos velho, elas me odiarem, porque afinal o bom da vida é casar com um príncipe, o bom da vida é arrumar um macho. E aí a Vasalisa foi tudo ao contrário, ela viu que
aquilo lá tudo foi intencional da madrasta, que ela queria matar ela, e ela foi lá e matou elas. Ou seja, isso ensina pra gente, não matar os outros, né? Óbvio, senão a gente seria uma homicida psicopata. Mas sobre a gente se posicionar e se defender e entender que nem todo mundo quer o bem da gente, nem todo mundo quer que a gente seja felizes para sempre. E que essas pessoas, elas têm que entender que tudo que elas fazem, elas precisam de alguém para rebater. Como, por exemplo, se alguém vai lá e xinga você e fala que você é burro, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, você pode muito bem mandar a pessoa tomar no cu. Não é porque você é mulher que você tem que ficar, ai, é boazinha e tal, tal, tal. Ou você pode simplesmente, tipo assim, falar, não, tipo, numa reunião com um chefe e numa empresa, você pode simplesmente falar assim, não concordo com isso. Eu acho que é exatamente assim, assim, assim. Numa negociação de trabalho, você pode falar assim, não, meu limite é esse, eu faço isso e isso por tal valor. Tá combinado com vocês? Sobre a gente se posicionar. Então, eu acredito que é isso que o livro ensina. Sobre não a gente performar e aceitar tudo, e performar boazinha, aceitar tudo, e tá tudo bom, nossa, perdão divino, e tá tudo certo, que as pessoas são assim mesmo, e que a mágoa e a raiva é ruim. Não, tem que ter raiva mesmo, tem que se posicionar, para as pessoas também saberem respeitar o seu limite. E aí também tem outras histórias. No livro ele conta várias histórias para dar exemplo de como a nossa intuição sempre tá ali e como é muito importante a gente ouvir ela. Como, por exemplo, ali a história do Barba Azul. A Vasalisa e o Barba Azul são duas histórias extremamente importantes que eu acho legal a gente trazer em pauta aqui na resenha. A história do Barba Azul, para quem nunca ouviu, era basicamente assim. Eram 3 irmãs, né, com a mãe delas. E aí, né, como sempre, toda história infantil, né, é feita pra ensinar as mulheres a casar. Casar e viver feliz pra sempre, arrumar um macho. Nunca é pra, tipo assim, ai, a princesa que decidiu ser arquiteta, a princesa que decidiu abrir a sua própria empresa, que a princesa que decidiu virar digital influencer. Não, é sempre a princesa que quer arranjar um macho, basicamente. E aí tinha um cara lá que era o Barba Azul, que era um cara super esquisito, velho, e ele tinha uma barba azul. E aí ele tava querendo uma das meninas, né, dessa família ali, ele queria casar com uma das meninas, ele queria casar. E aí a mais nova, daí ele tentou as 3 e ninguém deu muita ideia, porque ele era muito esquisito, ele tinha uma barba azul, enfim. E aí ele foi na mais nova. Por quê? Porque a mais nova é manipulada, né? Então é basicamente, daí a gente entra em outra análise, como que... Deixa eu ver um jeito de falar. Como que tem muita essa romantização do casamento da adolescência. Por exemplo, assim, hoje em dia tá entrando um pouco mais em pauta. Mas antigamente era muito comum e era muito romantizado as meninas de 15 anos casarem, 16 anos casarem. E até hoje ainda tem algumas cidades, né, alguns lugares, principalmente mais pobres, que as pessoas não têm certo tipo de conhecimento sobre. E aí não entra tanto em pauta sobre isso, como que é muito problematizado, como que é muito, tipo... Deixa eu ver uma palavra a dizer. Como que isso é muito perigoso para as mulheres, né? Porque quando a menina tá com 15 até 20 e poucos anos, ela é muito nova, ela é muito ingênua, ela é muito imatura. E aí não é normal uma menina de 15 anos casar com um cara de 30. Ou de 35 mais, um cara bem mais velho. Por quê? Porque é muito fácil um cara de 30 e poucos anos, que tem muito mais experiência, viveu muito mais coisas, tem a malandragem, do que uma menina de 15 anos que, né, mal tá se conhecendo, mal tá conhecendo seu corpo. Então é muito fácil ele manipular essas meninas. E como que isso é muito prejudicial psicologicamente, porque ele pode aproveitar dela em tantos níveis também psicológico, como a gente vê sobre o abuso psicológico. Então, e aí falam culturalmente, né, nos anos pra trás, né, e ainda tem hoje em dia essa romantização sobre casamento das mulheres muito novas, né, de 15, 18 tal, essa romantização delas querem caras mais velhos. Então no livro ele fala muito sobre isso, que o Barba Azul ele foi, né, tentar casar com a menina, com a mais nova das irmãs,
Daí a gente, né, entra nessa análise de como isso é muito perigoso, muito problematizado, porque essa romantização dos caras mais velhos querer justamente a mais nova, porque a mais nova era mais ingênua, mais imatura, então ela não ia entender a malandragem dele, porque as irmãs já iam sacar a malandragem dele. Aí ele pegou e chamou a família, as três, né, e a mãe, pra passear no parque. Pra passear na floresta lá. Aí ele alugou uns cavalos, aí fez um piquenique e tal, e aí pra agradar, né, a família, pra mostrar que ele é um convidado. E aí, ele todo naquela performance, né, de provedor, de homem bonzinho, não sei o quê, e como que isso vai enganando a gente, né? A gente até faz uma comparação agora, a minha análise, né, por fora do livro. Como que a gente vê sobre esse negócio como que as pessoas performam sem ser uma pessoa que não é, né? E que como isso demora muito tempo pra gente saber quem que é bom, quem que é ruim. Tanto que tem até o livro o desenho, né, da Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mal, né, que ele performa ser uma pessoa que ele não é e depois ele se mostra quem é. A mesma coisa do Barba Azul. Ele performou aquele cara, né, da família e tal, levou todas pra passear, proveu cavalos e comidas e coisas. E aí, como que isso entra psicologicamente na gente, né? Aí as irmãs, né, pegam e falam, nossa, como foi ótimo, né, eu passei, depois que terminou o passeio. Como foi ótimo o passeio, nossa, parece que a barba dele nem é tão azul. Aí outra fala, ai, parece que ele nem é tão feio assim. Ai, parece que não sei o quê. E aí, como que isso é muito engraçado, como que um cara que ele é conhecido por ter a barba azul, eles falam que a barba dele nem é tão azul assim. Como que isso engana a gente, né? Como que tem performance que a pessoa manipula a gente por alguns gestos e como que a gente não conhece as pessoas só por algumas atitudes no começo. E aí, enfim, aí eu sei que no livro fala que a irmã mais nova, né, então aceitou se casar com o Barba Azul e elas ignoraram total a intuição delas, porque a intuição é justamente a barba azul, a barba dele ser azul. No livro ele conta que por a barba dele, ninguém tem a barba azul, né, gente? Então essa é a metáfora que o livro usou. A barba azul nada mais é um indicativo da intuição de nós mulheres, mostrando que ele não era um cara legal, que ele não era um ótimo. Só que daí elas ignoraram totalmente a intuição delas, né, até dizendo, mas parece que a barba dele nem é tão azul. Ignoraram a intuição delas, né, e foi casar com o homem lá, com o cara da barba azul. Vou só pegar um pouquinho de água, porque senão eu tô esbaforida. Não consigo falar aqui. E aí ela casou com o cara do Barba Azul. Aí ele morava num castelo. Aí um certo dia, né, tava tudo bom, tudo bem. Aí um certo dia ele pegou e falou que precisava viajar. E falou assim, eu vou viajar, você pode trazer suas irmãs aqui, tudo, né? Você pode usar todos os cômodos da casa, você pode usar tudo da casa. Só que tem aí eu vou te dar um molho das chaves, né? Só que tem um quarto específico que você não pode entrar. E aí ela tá no molho das chaves, só que você vai me prometer que você não vai me descumprir essa regra e você não vai entrar nesse quarto. Estamos ouvindo? Eu tô falando, tipo, sério, não é pra entrar naquele quarto. Aí, ok, tudo bom, tudo bem. Aí ele foi. As irmãs dela foram lá visitar ela. E elas brincando pela casa, pelo castelo e tudo bom, tudo bem. Até que as irmãs pararam na porta do bendito quarto que não podia entrar. E aí elas falavam, o que tem nesse quarto? Vamos entrar? E aí ela falou assim, não, meu marido falou que esse é o único cômodo da casa que eu não poderia entrar. E aí ela falou assim, não, como assim? Seu marido falou que não podia entrar, vamos lá espiar rapidinho. E aí depois a gente finge que nada aconteceu. E aí ela falou assim, não, então tá, então vamos, que ele não vai ficar sabendo que eu tenho as chaves de tudo. E aí ele vai demorar dias, né, pra vir, e aí não vai ficar sabendo. E aí elas entraram. Quando elas entraram, o quarto era todo escuro. E aí elas foram entrando e tudo mais. E aí elas viram sangue pra tudo que é canto. Elas viram corpos de outras mulheres, né, as mulheres que casaram com ele antigamente, todas que provavelmente desobedeceram a regra, né, de entrar no quarto. E que o Barba Azul matou elas. E aí elas ficaram horrorizadas e saíram do quarto correndo. Só que daí tinha uma mensagem bem emblemática no livro. No livro fala que a chave começou a sangrar.
a chave começou a sangrar e não parava. E sujou todo o vestido dela. E ela tirou o vestido, guardou no armário, tentou esconder a chave e a chave não parava de sangrar. Sangrou todas as roupas do guarda-roupa dela. E aí o marido dela chegou. E aí o marido dela chegou e aí ela tava lá, né? Tudo bom, tudo bem? Ela falou assim, ai, né, tudo certo. Ele falou assim, aconteceu alguma coisa? Tá tudo certo na casa? Ela, não, tudo certo, tal. Aí ele falou assim, então me dá um olho de chave. E ela deu. E ele falou assim, está faltando uma chave. E aí ela fez a desentendida, né? Ah, não, tá tudo ok. Ele falou assim, não, está faltando uma chave, então você desobedeceu uma regra. E aí ele abriu o guarda-roupa, tava tudo de sangue, porque a chave não parava de sangrar e ela também, com a roupa toda sangrando. E esse sangue, eu acredito que seja uma metáfora do livro falando sobre como que a gente não seguir a nossa intuição, como que isso nos fere. Como que tem coisas que não voltam atrás. A gente não seguir nossa intuição, a gente simplesmente não dá ouvidos aos perigos das coisas que podem acontecer. E como que isso machuca a gente e prejudica a gente, né? Nos coloca em perigo. Então, acho que o sangue, ele é, tipo, justamente emblemático mesmo sobre a gente, quando a gente não é fiel aos nossos instintos, às nossas naturezas, ao nosso corpo, ao nosso... né? A voz que fala dentro da gente, eu acredito que o sangue foi justamente pra exemplificar isso, sobre como quando a gente não se ouve, quando a gente não defende os nossos desejos, como isso nos fere. E aí ele foi e falou assim, ah, já que você cumpriu minha regra, eu vou te matar, você vai também participar daquele quarto lá, mais um corpo pra eu matar, não sei o que, porque você me desobedeceu. E aí ela falou assim, tá bom, só que ela era muito esperta. Ela falou assim, tá bom, mas antes de eu morrer, eu quero fazer uma oração. E aí ele falou assim, então tá. Aí nessa oração, ela avisou as irmãs dela pra avisar os irmãos dela que eles tinham uns irmãos também, que aparece no final da história, pra salvar ela. E aí ela correu lá pra rezar. E aí ele foi atrás. E aí ela gritava, né? Não, fulano, eles já estão vindo. Tá quase, eles já estão vindo, tá quase. E aí os irmãos dela chegaram e deu tempo de matar o Barba Azul. Então, como que ela passou por todos esses perigos? Porque justamente ela não deu ouvido à intuição dela. Então esse livro, ele tem a leitura bem difícil. Não achei a linguagem dele fácil. Mas eu achei ele muito importante. Porque ele fala muito sobre a gente, tipo, se ouvir, a gente defender a gente mesmo, os instintos. Ele fala muito sobre a mulher selvagem. Ele fala que nós somos parte da natureza. Nós somos selvagens e realmente a gente não é feito pra ficar tudo moderno na cidade. Claro que a gente vai evoluindo, né, os seres humanos, e a gente vai criando coisas tecnológicas pra agilizar, para deixar mais prático, mais fácil o nosso processo. Mas como que isso é a prova que a gente não é tecnológico e a gente é da natureza. Tanto que eu percebo muito como que quando a gente fica muito dentro da cidade, só prédio, só TV, rede social, só coisas tecnológicas, como que a gente vai adoecendo psicologicamente. E aí a gente sempre melhora e sempre tenta refugiar e curar a nossa mente, curar nosso corpo quando a gente vai pra natureza, como por exemplo pra praia, pra cachoeira, acampar, fazer uma trilha. É o nosso meio de reconectar com a natureza e a gente se achar, porque a gente faz parte dela. É muito louco isso, porque semana passada eu tava super mal pra essa questão do Rio Grande do Sul, tava muito mal por várias coisas, eu tava assistindo os vídeos da tragédia, um monte de coisa triste, um monte de... Tem amigos, né, de Floripa que teve família, que foi prejudicado, clientes que eu tenho da minha área, né, de contabilidade, que eu atendo também, que teve família que perdeu tudo, e aí eu tava conversando com eles, né, dei apoio também pra eles, e eles me mandaram alguns vídeos e tal, e a gente assistindo, e coisa de rede social, e coisa da cidade, trânsito, isso e aquilo, como que isso adoece a gente. E aí eu peguei e fui acampar com 2 amigos perto de uma cidade aqui perto. E aí a gente ficou num lugar que tinha umas cachoeiras, totalmente isolado, só a gente.
E era totalmente roots, não tinha sinal, não tinha nada. A gente fez comida em fogão a lenha. Em fogão a lenha, assim, a gente fez um monte de pedra e pegou uns gravetos, igual a Vasalisa, e pegamos alguns gravetos e fizemos de fogão, tá? Que a gente levou algumas coisas, né? Isqueiro. E aí, a gente levou panela, algumas coisas, né, pra facilitar. Que a gente é roots, mas nem tanto. A gente levou algumas coisas tecnológicas. Mas a gente experienciou, tipo, tomou banho, a gente levou sabonete, tomou banho na cachoeira, a gente ficou na queda da água. Nossa, foi muito bom. A gente dormiu, acampou lá no lugar que tinha cachoeira. E aí depois eu voltei renovada, assim, ó, ficou, tipo, acho que umas mais de 24 horas sem sinal, sem rede social, sem internet, sem nada. E eu voltei totalmente outra pessoa, voltei totalmente energizada, totalmente mais paz e amor, mais coisa. E aí eu falei assim, cara, como que é muito importante a gente ter esse tempo na natureza, a gente ter esse tempo pra gente se reconectar mesmo com a natureza e como que a gente faz parte da natureza. Porque como que não é, tipo, não existe explicação, acho que deve ter existido, na verdade, explicação de como que só de você ir pra praia, só de você fazer uma trilha, só de você ficar no mato, tem gente que gosta de pescar, faz tão bem psicologicamente pra gente, como que isso faz tão bem pra nossa mente, pra tudo da gente. Então, a única explicação que eu tenho é que a gente também faz parte da natureza. Então, esse livro fala muito isso, sobre a mulher selvagem, sobre a gente ser loba. Então, é justamente sobre isso, sobre que a gente também é igual aos animais, a gente faz parte da natureza, que a gente também tem instintos, que a gente precisa ouvir nossos instintos, que a gente precisa ouvir nossa intuição, que a gente precisa estar atento e se escutar. Eu falei até isso nas redes sociais esses dias, nas minhas redes sociais, no meu daily, não, acho que foi no TikTok, na verdade, que às vezes a gente fica tão angustiado com alguns problemas da vida, com algumas coisas, e que a gente não para pra se ouvir. Que a gente fica assim, angustiada, e vê mais coisas de rede social, consome mais coisas de rede social, aí conversa com algumas pessoas, trabalha, faz coisas de casa, faz coisas da vida, e aí a gente não tem tempo pra se escutar. Aí eu simplesmente tirei um dia pra pegar e só me escutar. Só ficar o dia inteiro. Eu falei, vou assistir uma série, não vou ver nada, assim, de rede social e coisa. E vou me ouvir, porque eu tava com uns negócios lá que estavam me atormentando. E algumas coisas minhas, assim, que eu queria, umas expectativas de coisa da vida. Problemas que todo mundo tem. E aí, eu peguei no sono e dormi. E aí eu dormi, e era como se fosse a minha intuição, a minha mulher selvagem, falando comigo mesma e me mostrando algumas coisas, né, no meu sonho, de forma muito lúdica, me mostrando algumas coisas, e essas coisas sempre sempre me fazia refletir sobre as coisas que eu precisava, sobre as coisas que eu tava angustiada. E era meio que, tipo assim, como se eu estivesse conversando comigo mesma. E aí, depois que eu acordei, eu falei, cara, eu só precisava me escutar. Eu só precisava desse tempo pra eu me ouvir. Porque tá tudo dentro de mim, sabe? Então tá tudo dentro de nós. Todas as nossas angústias, as respostas estão dentro de nós. Só que a gente precisa ouvir. Só que a gente não fica ouvindo porque a gente tá o tempo todo ou ocupado consumindo alguma coisa, ou ocupado querendo fazer outra pessoa feliz, ou ocupado atendendo coisas do sistema, né? A gente trabalhando e coisas, sobrevivendo, ou ocupado, tipo, com outras coisas, e a gente não tira esse tempo pra se ouvir. E a resposta tá dentro da gente, sobre todas as nossas angústias, sobre todas as coisas da nossa vida. Só que a gente precisa ter paciência e ouvir. Então esse livro faz o convite sobre você tirar um tempo com você e ler e se ouvir e seguir sua intuição e se escutar. Enfim, esse livro ele é muito importante pra mim porque ele foi a virada de chave pra um monte de coisas. Toda vez que eu leio ele, eu tenho muitas ideias de várias coisas. Eu começo assim, minha cabeça começa, tipo, explodir de coisas, assim, de reflexões da vida, de coisas. Então, inclusive, uma coisa desse livro, eu tirei pra minha marca. Então, eu não posso contar porque tá em processo. Mas tem alguma coisa, um pedacinho desse livro
que tá registrada na minha marca. Então, deixar vocês curiosos. Então, eu super indico esse livro. É um livro para as mulheres, assim, ó. É um livro super importante pra terapia mesmo. E aí eu levei ele pra terapia, inclusive. Depois que eu terminei de ler ele, eu levei em algumas sessões de terapia ele. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, quem gostou dessa resenha desse livro, pra eu também fazer mais, trazer mais outras resenhas. E desculpa o sumiço de uma semana, mas vocês entenderam o motivo. Já se inscreve no canal e já compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Já curte e comenta se vocês estão gostando, se vocês não concordam, se vocês acham que eu tô muito doida. Mas é isso, beijos!